Vamos falar sobre o caso do meu Rio de Janeiro, mas olha só, é de interesse nacional, porque envolve um desembargador e envolve um resgate que eu estou fazendo aqui no programa, que vocês certamente não viram num programa audiovisual, jornalístico, amarrando os fatos, ainda mais agora que tem a denúncia, para eu mostrar o que dizia uma desembargadora lá atrás sobre esse desembargador, que agora está denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Vamos colocar a manchete de ontem aí na tela. Olha aí, PGR denuncia desembargador, TH Joias e ex-presidente da Assembleia do Rio em investigação sobre o Comando Vermelho. Você vê. Macário Júdice Neto, guarda esse nome, vou repetir aqui bastante, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, o Rodrigo Bacelar, que é o presidente afastado da Alerj, e o ex-deputado Tiago, é Tiago mesmo, não é Tiago não, Raimundo de Oliveira Santos, são alvos de investigação que apura vazamentos de operações para integrantes do Comando Vermelho e possível ligação com ilícitos promovidos pela facção. Outro dia o Gilmar Mendes foi para a rede social para criticar vazamento de conteúdo íntimo, etc. Precisa falar também de vazamentos de membro do Poder Judiciário, como a própria PGR está apontando nesse caso. Eu botei a manchete aí, na verdade, só para ilustrar, para vocês fixarem bem o que está acontecendo. O TH Joias é um deputado estadual da Alerj, que já foi preso. O desembargador Macário Júdice está preso. Estou dizendo que eu estou botando a manchete só para ilustrar porque eu gosto de ver o documento original. Então vamos ver lá a denúncia. Vocês estão vendo aí do Ministério Público Federal, o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e aí tem lá uma lista enorme, etc. Mas eu vou focar aqui no caso do desembargador e vocês vão gostar quando eu trouxer o vídeo antigo lá de uma que estava cotada para ser indicada pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. O senhor Macário, de maneira livre, consciente e voluntária, utilizando-se do cargo ocupado, violou sigilo funcional ao revelar previamente a existência de medidas cautelares pessoais e probatórias impostas contra Tiago Raimundo de Oliveira Santos e outros investigados, frustrando o êxito da denominada Operação Zargum para atender a interesses ilícitos de organização criminosa. O desembargador Macário revelou previamente ao deputado Rodrigo Bacelar, seu amigo íntimo e então presidente da Alerj, as medidas cautelares sigilosas autorizadas sob a sua relatoria que seriam deflagradas 3/9/25 contra Tiago Raimundo e outros no âmbito da Operação Zargum. Somadas às conversas identificadas entre Tiago e Bacelar nos dias que antecederam a deflagração da operação, comprovou-se a realização de encontro pessoal entre o desembargador Macário e Rodrigo Bacelar, às vésperas da operação para repasse e obtenção de informações privilegiadas. Macário prontamente atuou para manter o seu amigo Rodrigo Bacelar informado, agendando encontro pessoal e discreto. E aí, no dia tal, o Bacelar manteve interação por WhatsApp com o seu assessor, Rui Carvalho, confirmando que estava em um encontro em um restaurante com o Macário. Na mesma data, o Bacelar responde à interlocutora Thalita, confirmando que estou no jantar com o desembargador. Em depoimento à PF, o Bacelar admitiu que conversou com TH Joias sobre a operação policial no interior do Palácio Tiradentes. Então esse é um resumo do desembargador que estava vazando informações para o seu amigo Bacelar, que passava para o TH Joias, que é ligado ao Comando Vermelho e atuava na Alerj para beneficiar a facção criminosa. A relação próxima entre Bacelar e Macário também pode ser visualizada pela ocupação de cargos estratégicos na cúpula da Alerj. Entre as indicações, sobressaem as nomeações, olha só, de Flávia Ferraço Lopes Júdice, esposa de Macário, e Rodrigo Azevedo Tassari, chefe de gabinete do desembargador afastado referido. E repare que no Rio de Janeiro acontece algo muito próximo do que acontece na esfera federal. Juízes, togados, eles fazem campanha, lobby com presidentes, seja da República, na esfera federal, seja de Assembleia Legislativa, de qualquer casa legislativa, etc., para que seus familiares, seus aliados, consigam cargos, consigam boquinhas. Então você tem aí mais um exemplo. Então é um mau exemplo que vem do topo. E aí o vazamento das informações é verificado ainda na conversa tal com a sua esposa Flávia Júdice, em que os interlocutores externam situação de alívio com a deflagração de operação contra terceiros em decorrência de um possível desvio do foco dos alvos principais. Então o desembargador vazou
informação. Depois comentou com a esposa, aliviado, que olha, a operação atingiu outros, mas não atingiu os caras aqui da nossa patota, etc. Nesse sentido, obviamente, eu estou fazendo aqui uma interpretação. As medidas de obstrução empregadas por Macário não se limitaram à revelação de informações confidenciais e privilegiadas da sua relatoria. Proferiu decisão no âmbito das investigações, determinando a inclusão no sistema penitenciário federal de integrantes da facção criminosa investigada, preservando, contudo, a inclusão de um dos líderes do grupo e parte integrante de seu núcleo político, Diego Raimundo. Preservou a inclusão, quer dizer, estava blindando um membro do seu grupo. A condição de investigado não impediu Macário de continuar a exercer a relatoria da ação penal decorrente das investigações em prol dos interesses da organização criminosa investigada. Aí, eu tenho que fazer com muito cuidado uma análise. Você tem um desembargador que tinha relações com aquelas pessoas que estavam sendo atingidas, ou pelo menos com o grupo daquelas pessoas que estavam sendo atingidas. E não quis se desfazer da relatoria, muito assim pelo contrário. Então, repito, são casos diferentes, mas eu tenho que chamar a atenção. O que a gente viu no escândalo Master? A gente viu Dias Toffoli se tornar relator, assumir a relatoria, não negou em nenhum momento o desejo de ser relator, não rejeitou, não se declarou impedido, nem até hoje se declarou impedido no caso da relatoria. Depois de muita pressão, se declarou para o julgamento, para analisar pedidos sobre CPI, etc. Mas naquele momento não. E depois, com o trabalho da imprensa, com o trabalho da polícia, com o trabalho de todos aqueles que permaneceram vigilantes, se revelou que o Toffoli tem relação comercial, a família dele tem toda uma relação comercial com a família do Daniel Vorcaro. O cunhado e operador, Fabiano Zettel, por ordem do Vorcaro, estava botando dinheiro lá numa das empresas administradoras do Resort Itaiaia. E o Toffoli só confessou depois que a investigação estava chegando perto, jornalística e policial, que é sócio oculto da empresa Marit e da qual recebia dividendos. Mesmo assim quis manter a relatoria. Quantas vezes eu falei aqui nesse programa que o que para a gente, com o senso comum, moral, ético, é um conflito de interesses, para muita gente é um encontro feliz de interesses. Você é relator sobre um caso que atinge pessoas ligadas a você ou ligadas à sua família, etc. E você vai travando uma coisa aqui, outra ali. E qual é o problema em relação ao caso do Toffoli? É que a investigação tem muita dificuldade de avançar para trazer novos elementos de corroboração e assim gerar, eventualmente, uma medida mais dura ou, eventualmente, gravosa, porque se blinda no Congresso Nacional impedindo a abertura de CPI. Um ministro, ele, como Gilmar Mendes, ressuscita uma ação enterrada há 3 anos para derrubar a quebra de sigilo que foi aprovada lá na CPI do crime organizado da empresa do Toffoli. Então você tem muitas barreiras, muitos obstáculos. No Rio, felizmente nesse caso, pela gravidade, envolvimento do CV, etc., a coisa andou, não conseguiram abafar, pelo menos não até o momento, em relação ao caso de um desembargador do TRF2. Agora, os ministros do STF são muito mais poderosos. Tem mais print, produção? O denunciado, por fim, só para encerrar aqui o combo de condutas graves do Macário, continuou empregando medidas para obstruir o curso das investigações mediante a exposição de dados sensíveis da autoridade policial responsável pela operação a líderes da organização criminosa investigada. Quer dizer, estava expondo dados de autoridade policial aos líderes da organização. E na sessão de referendo da decisão monocrática por ele proferida, realizada na sessão tal do TRF2, na data tal, reconheceu que houve o vazamento da operação e o atribuiu, entretanto, à atuação conjunta das autoridades policiais, como estratégia para reduzir os impactos negativos. Ele estava envolvido no vazamento e atribuiu a autoridades policiais. É isso que a denúncia do PGR, que acordou para um caso, para os outros está dormindo ainda, está dizendo. Olha a gravidade. Olha como muitas vezes nós
jornalistas, nós cidadãos comuns, precisamos olhar com cuidado para aquilo que é dito, inclusive dentro do Poder Judiciário. Porque muitas vezes você tem pessoas que estão mentindo. O que o PGR está dizendo é que o desembargador estava mentindo na sessão de referendo da decisão monocrática que ele tinha tomado. Ele estava culpando outras autoridades com esse agravante, fazer uma acusação que você sabe, aparentemente de acordo com a denúncia, tudo aqui que eu estou falando, que é mentirosa, que você que fez algo e você está acusando os outros daquilo que você fez. Uma velha tática de políticos envolvidos em sujeira e altas autoridades também. Acusar os outros daquilo que você faz. Aí eu vou trazer agora o elemento mais divertido dessa história. Quando a investigação atingiu o Macário, o G1 lembrou um episódio, teve procurador, o Hélio Telho que lembrou, etc. Eu já fui apurar e estou guardando esse material até hoje para justamente deixar para um desdobramento da operação. A gente lembrou o que tinha acontecido antes. Uma decisão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, encurtou o prazo de processo e abriu caminho para o retorno do desembargador que agora está preso. O que isso quer dizer? O desembargador Macário, ele já tinha sido alvo de investigações. O Ministério Público Federal, esse que muitas vezes é atacado pela cúpula, inclusive, do Poder Judiciário, mas por outras instâncias, já tinha acusado o Macário de venda de sentença, de usar o cargo para dar liminar em relação a determinados grupos envolvidos com jogo no Rio de Janeiro, etc. Você tinha toda uma investigação, toda uma acusação que foi feita e ele ficou afastado durante anos. O CNJ encurtou o prazo e falou que ele podia voltar para a função. Então, aquele processo não andou, ficou parado, enfrentou lentidão, depois muita gente acusou erros, etc. Aí passaram um pano danado, disseram que ele não tinha culpa de nada, que ele é uma pessoa totalmente íntegra, que era um absurdo, tudo aquilo, e nem ficaram com o pé atrás. Você pode dizer, mas naquele de repente ele era inocente e agora que ele é culpado e tal. Mas olha, diante de todos os elementos que foram reunidos, por mais que as pessoas pudessem acusar que faltou algum elemento e tal, algum pé atrás você fica. Mas não foi essa a postura que tiveram os desembargadores no TRF2 quando ele voltou ao seu cargo. E aí eu peguei o discurso da desembargadora federal Simone Schreiber. Simone Schreiber é considerada uma progressista, que é a maneira bonitinha que a esquerda utiliza para se referir a ela própria. A esquerda, de uma maneira geral, é ligada a associações de juízes que muitas vezes estão participando aí do debate público com posições políticas, essas associações, para deixar bem claro, e ela era cotada para ser indicada pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, naquela pressão para que ele indicasse uma mulher, e ele acabou escolhendo Cristiano Zanin e Flávio Dino. E ela atacava a Lava Jato, verbalmente, né? Naquilo que muita gente chama de crítica, mas que eu, quando refuto as argumentações, chamo de ataque. Mas, ainda que se queira dizer crítica muito dura da Operação Lava Jato, dos métodos, etc. Vamos ver o que ela falou sobre o desembargador Macário quando ele finalmente pôde voltar ao cargo, depois de anos em que ele teria sido supostamente injustiçado. Ela defendeu que o tribunal tinha que reconhecer publicamente que nós erramos, etc. E exaltou o desembargador. Eu acho que é muito didático a gente resgatar esse episódio. Eu até legendei para vocês. Pode soltar. Há 30 anos estamos aqui. Juízes aprovados no 2º concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Estamos cumprindo nosso papel? Estamos contribuindo para a construção de uma sociedade justa, solidária e democrática? Creio que essa é uma pergunta que devemos nos colocar todos os dias. O professor Marcelo Abelha elogiou um monte o nosso tribunal, e eu agradeço a parte que me toca, e acredito que haja muito esforço aqui para que seja feita justiça todos os dias, mas eu queria pontuar o seguinte.
O desembargador Macário Ramos Judici Neto, nosso homenageado, foi acusado da prática de ilícitos no ano de 2005. Foram ajuizadas contra ele uma ação penal e um procedimento administrativo disciplinar. Anos depois, quando foi absolvido na seara criminal, o Ministério Público Federal ajuizou contra ele uma ação de improbidade administrativa pelos mesmíssimos fatos. Em decorrência disso, ele ficou afastado da jurisdição por longos 17 anos, até que todos os procedimentos fossem encerrados, sem que a prática de qualquer ilícito fosse provada. Dr. Macário sofreu uma grave injustiça. Eu atuei nesses processos quando me tornei desembargadora. Eu examinei a ação penal e o procedimento administrativo disciplinar de forma meticulosa. E eu quero afirmar aqui categoricamente, com toda a experiência que eu tenho, acumulada de 30 anos de magistratura federal, todas as acusações formuladas contra o Dr. Macário eram absolutamente inconsistentes. A denúncia oferecida contra ele era inepta, não continha imputação clara, para além de apontar decisões judiciais proferidas por ele, com as quais o Ministério Público Federal não concordava, continha apenas especulações e ilações preconceituosas, e não era minimamente sustentada em provas. Havia diálogos telefônicos entrecortados por reticências que não diziam absolutamente nada. Lamentavelmente, até que todas as acusações fossem rejeitadas e arquivadas, e que o Dr. Macário pudesse ter a sua vida de volta, passaram-se 17 anos. Esse tribunal errou gravemente com o desembargador Macário. Sob qualquer cenário, é inaceitável o transcurso de 17 anos para que o judiciário dê respostas num caso como esse. Somos juízes, juízes são humanos e, como tais, falíveis. Nossos erros causam danos que são difíceis de reparar. Mas é importante que este tribunal reconheça isso publicamente. Afirme isso publicamente. Evidentemente que tal dano é irreparável. Ficar 17 anos privado do exercício da profissão que escolheu, exposto, tendo a sua honra atacada, é uma situação de profunda violência que o Dr. Macário enfrentou com coragem e altivez. É importante ressaltar, inclusive, o doutor Marcelo já falou disso aqui, que o seu pai faleceu antes que Macário tivesse a sua reputação restabelecida e as medidas adotadas contra ele, que o vitimaram por todos esses anos, revertidas. O desembargador Macário é rodeado de amores, afetos familiares, amizades, pessoas que o conhecem bem e que nunca colocaram em dúvida a sua probidade. E aí hoje a gente teve aqui esse testemunho tão emocionado do professor Marcelo Abelha. Evidentemente, vem daí a sua força e serenidade. Nosso querido desembargador Ricardo Regueira, que também foi acusado da prática de crimes e que faleceu precocemente, costumava dizer: eu sei quem eu sou, não perco minha identidade em razão do que falam de mim. Mas ainda que se possa reconhecer essa força interna do desembargador Macário, o dano é irreparável. E é por isso que eu considero fundamental afirmar nesse momento festivo que a reparação histórica começa pelo resgate da verdade e da memória. Esse é o caminho para a realização da justiça. Nós erramos, nós devemos desculpas ao desembargador Macário. Está aí a declaração dela. Nós erramos, nós devemos desculpas ao desembargador Macário. Que pessoa fantástica, que pessoa fabulosa, com a sua serenidade, com a sua empatia, com isso, com aquilo. É uma exaltação, é um compadrio. E a gente vê isso o tempo todo no judiciário, esse excesso de corporativismo, esse excesso de camaradagem, esse excesso de louvação aos pares, etc. Essas pessoas são servidoras públicas, elas precisam fazer o seu trabalho, quando elas são provocadas, precisam atuar nos autos do processo, etc. E, no entanto, tem todo esse sabão. E aí o sujeito que tinha sido investigado por venda de sentença, por usar o cargo para autorizar liminar para importação de caça-níqueis, etc., porque não avançou, porque não se chegou a uma condenação, não sabe-se lá o que aconteceu ao longo desse processo para que isso não tenha resultado numa condenação.
Mas fato é que ele acabou não condenado. E aí foi exaltado. E aí vira uma pessoa absolutamente linda e maravilhosa. E ninguém desconfia, ninguém fica com o pé atrás em relação às suas condutas. Então, assim, eu aponto isso porque é preciso chamar atenção para as reações que vêm do Poder Judiciário em relação a investigações feitas pelo Ministério Público. Muitas vezes são vozes dentro do Judiciário que ficam atacando o Ministério Público, que ficam muitas vezes dizendo que elementos são insuficientes, quando eventualmente o Ministério Público considera suficiente, se nós como cidadãos podemos avaliar se é suficiente ou não, etc. Mas você tem muita rasgação de seda, e aí pessoas que mostram ao longo da sua trajetória que não estão à altura do cargo que ocupam, eventualmente elas continuam tendo condutas que são no mínimo questionáveis e eventualmente são alvo de novo de uma ação do Ministério Público. E agora esse Macário tão exaltado está preso. Está preso. Houve alertas lá atrás sobre a conduta dele. Houve uma ação do Ministério Público, mas se jogou fora. Como houve ação do Ministério Público no caso do Domingos Brazão, que era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Foi preso, foi atingido pela Operação Quinto do Ouro, vocês lembram? Volta e meia eu falo dela, porque eram 7 conselheiros no Tribunal de Contas do Estado do Rio, 5 foram presos pela Operação Quinto do Ouro, incluindo o Domingos Brazão, e o 6º era delator, só sobrou uma pessoa proba, honesta, de acordo pelo menos com a denúncia daquela época. O caso não andou, Domingos Brazão ficou solto. O que ele fez depois? Ele foi mandante do assassinato da Marielle Franco, um crime que acabou tirando a vida também do motorista Anderson Gomes. Então olha a importância de você analisar na raiz condutas indevidas e ter caminhos legais, institucionais, para evitar que pessoas sobre as quais recai uma grande desconfiança tenham muito poder. E ainda que não se chegue a determinadas conclusões, convém que os pares não fiquem nessa rasgação de seda. Como se o Ministério Público fosse o Satã, fosse um grande vilão que estivesse inventando um monte de coisa para prejudicar simplesmente uma pessoa maravilhosa. Não é isso que a gente está vendo hoje. E a denúncia é do Paulo Gonet, que estava dormindo aí até outro dia, né? Mas agora resolveu atuar pelo menos em um caso. Vamos ver o que ele vai fazer no Master, em INSS e outros. Mas vocês pensam que acabou a rasgação? Não tem mais um pouquinho, vale a pena assistir. Pode botar a segunda parte desse vídeo. Nós, juízes de carreira, que detemos larga experiência na jurisdição de primeiro grau e que sabemos como ficamos expostos e devemos ser preservados no exercício da jurisdição. Devemos resgatar a verdade dos fatos para que não se repita. Esse tribunal deve pedir desculpas ao desembargador Macário pela falha na prestação da justiça e pela injustiça perpetrada contra ele. Mas sou uma pessoa de sorte. Quis o destino que o desembargador Macário finalmente retornasse à jurisdição e ocupasse o gabinete do desembargador Atier. E que juiz excepcional é Macário Ramos Judici Neto. Seus votos são muito técnicos, ele é muito sensível e consegue se conectar com a situação vivenciada pelas partes, especialmente as pessoas que litigam contra o Estado. Macário é um juiz muito comprometido. Ele tem essa qualidade essencial para o exercício da jurisdição, a empatia. Ele se coloca no lugar do outro. Ele é muito atencioso conosco, com os demais integrantes da turma, super atento à dinâmica do julgamento, concordando ou divergindo, sempre agrega alguma opinião interessante ao debate. Ele é também um juiz extremamente equilibrado e ponderado. Ele exerce a escuta, atende as partes com absoluta gentileza. É uma sorte termos entre nós, finalmente, no auge da sua capacidade intelectual e no pleno exercício de sua independência funcional e sensibilidade, o desembargador federal Macário Ramos Judici Neto. E eu acrescento coragem, coragem, competência e sensibilidade.
Seja bem-vindo, desembargador Macário. Desejo que os próximos anos nesse tribunal sejam extremamente profícuos, respeitosos e fraternos, e que possamos cumprir o nosso papel e sermos dignos da nossa função. Muito obrigada. Macário está preso. Olha como ele se conecta com o outro. A empatia dele, ele se coloca no lugar. Ele é muito atencioso, de fato foi muito atencioso com o Bacelar, fornecendo informação para ele, de acordo com a PGR, que ele foi repassar lá para os seus comparsas, THJ, essa turma aí, ligada ao Comando Vermelho que estava atuando na Alerj. Esse desembargador, ele teve a oportunidade, diante da não condenação dele, diante da exaltação dos pares, de se comportar direitinho. Olha, quase caí uma vez, agora peraí, vou andar na linha. E não, ele voltou a essa grande república do escambo e estava lá passando informação em primeira mão, tendo um comportamento de quem está aliviado, que a operação atingiu os outros, mas não atingiu os camaradas, etc. Checando informação no gabinete, aí sobe o sistema, mas preserva a inclusão do outro. Quer dizer, essa é a figura maravilhosa. Que juiz excepcional! Olha, esse compadrio dentro do Poder Judiciário precisa sempre ser visto com desconfiança pela sociedade. E a gente está aqui para mostrar que não dá para levar certas declarações pelo valor de face, porque a gente vai ver muito isso ao longo dos próximos meses, não só dias, semanas, acho que meses, lá na cúpula do Poder Judiciário. Como a gente tem visto, toda a blindagem, toda a operação abafa, pois vai vir com rasgação de seda e a gente precisa estar preparado para refutar alegações mesmo daquelas pessoas que têm muito poder. Às vezes a história refuta, como foi esse caso. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.